Sabedoria de Deus, né? Faz parte desse bloco que temos estudado dos atributos comunicáveis de Deus. Como a gente aprendeu, né, existem alguns atributos incomunicáveis, bem resumidamente, são aqueles que Deus não passou nenhum traço para o homem, nada sobre esses atributos foram passados ao homem. O homem desfruta ou vive ou pratica qualquer coisa desse tipo. E tem os atributos comunicáveis de Deus. Esses são aqueles que foram passados, colocados, espelhados, tem vários sinônimos aí, ao homem. Né? Então, naturalmente, como os homens, aos homens é dada a sabedoria. Né? Nós somos pessoas que nós temos sabedoria. Então, esse é um atributo comunicável de Deus. Este é o atributo da intelectualidade de Deus. E juntamente com o conhecimento, né, é nada mais natural do que entender que Deus possui a sabedoria. Nós não vamos entender hoje que Deus possui uma sabedoria. Nós vamos entender hoje como funciona a sabedoria de Deus. Nós ficamos sempre maravilhados quando vemos a sabedoria num homem que resolve algum grande problema, um homem que conseguiu criar um meio de transporte que chega na Lua. A gente tem também um exemplo, Ariano Suassuna, ele gostava de dar como exemplo sempre Beethoven, né? Como que um homem tem sabedoria suficiente para escrever músicas e como Beethoven escreveu, dentre várias coisas, né? Como que o homem possui sabedoria para construir prédios, arranha-céus. Tem alguns prédios agora que estão sendo construídos que a gente vê foto na internet que ele passa das nuvens, né? Então você consegue comprar uma cobertura que você vai morar acima da nuvem, né? Quando tem nuvem, a nuvem fica embaixo. Dubai está com alguns desses prédios aí e você consegue morar acima. Olha a sabedoria de algumas pessoas, de alguns caboclos e conseguir fazer tais coisas. E a resposta para a questão da sabedoria humana é: se a gente se espanta com a sabedoria de alguns homens, imagine o que pode ser dito sobre a sabedoria divina. Imagina alguém que possui um caráter infinito e que a sua sabedoria também tem esse mesmo caráter, um caráter de infinitude. Então a beleza do caráter de Deus está estampada em cada um dos seus atributos que se completam, eles vão se completando mutuamente, a gente tem estudado isso. Nós já estudamos sobre o conhecimento infinito de Deus e, como eu disse, agora nós vamos passar para a sabedoria. E o que é sabedoria? A forma mais fácil de explicar sabedoria é um conhecimento aplicado. Existe o conhecimento e existe a aplicação de conhecimento, a aplicação do conhecimento em si. Não é só isso, mas é uma das formas mais fáceis de se explicar. Então, para ficar bem claro mesmo, desde o começo, conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, ainda que elas estejam ligadas, mas elas não são a mesma coisa. A prova disso, vamos abrir 1 Coríntios 12, versículo 8. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios 12, versículo 8. 1 Coríntios 12, versículo 8. Leiamos. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Nem sempre, irmãos, esses dons, eles estão juntos, eles se encontram juntos numa pessoa só. Um exemplo disso, né, muitas vezes a gente vê pessoas incultas, você pode ter pessoas até iletradas, pessoas que são analfabetas, que você fala assim: nossa, fulano é muito sábio. A gente vê pessoas que às vezes nem completou os estudos do primário, e mesmo assim a gente vê a sabedoria nessas pessoas. Então nem sempre uma coisa vai estar ligada exclusivamente e obrigatoriamente a outra. Os homens, eles adquirem conhecimento muitas vezes por meio de estudo, não só estudo acadêmico, mas muitas vezes estudo acadêmico, mas os homens, eles absorvem conhecimento através de estudo. Mas sabedoria é o resultado de um conhecimento intuitivo das coisas. Sabedoria é o resultado de experiência,
experiências, muitas vezes até traumas, conhecimentos, exemplos de vida, tudo isso vai juntando e vai trazendo sabedoria para a pessoa. Então, em outras palavras, conhecimento ele é um tanto quanto teórico, mas a sabedoria ela é, por sua vez, bem prática. Ela tem características muito práticas em torno dela. Normalmente, a sabedoria usa o conhecimento para servir alguns propósitos determinados. Então, é como eu falei, a gente normalmente a sabedoria é o conhecimento aplicado, né? É uma derivação. O conhecimento ele é o entendimento de regras gerais, né? É um composto de informações, um compilado de regras, uma lei, um normativo, tudo isso é conhecimento em si. Mas a sabedoria é saber o que é preciso fazer para que o propósito seja cumprido. E é por isso que a explicação mais palpável de sabedoria é que sabedoria é o conhecimento aplicável. Mas uma coisa é verdade, não pode haver sabedoria sem algum tipo de conhecimento. É muito difícil ter sabedoria sem ter algum conhecimento por detrás, alguma base. Você está tirando alguma aplicação ou você está atuando de alguma forma sábia porque você tem algum tipo de conhecimento para te dar esse suporte, essa base para você ter essa atitude. Então, toda manifestação de sabedoria é derivada de um conhecimento, seja ele adquirido ou intuitivo. Seja esse conhecimento algo que você estudou para poder saber o que está fazendo e tudo mais, ou algo que você meio que tem facilidade, meio que sabe por si só. Algo que você não sabe nem de onde você sabe porque que é assim, mas você sabe que é assim e sabe que é assim que funciona. Então, no caso de Deus, a sabedoria ela é infinita, até porque o seu conhecimento também é infinito. Então, quando a gente vincula a questão da sabedoria de Deus, a gente sempre tem que levar para o lado de que a sabedoria de Deus ela é infinita. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é infinito. Todo conhecimento que existe está em Deus, é Deus e Ele é o conhecimento. Assim como Deus também é a sabedoria. Então, em Deus, a sabedoria não pode existir sem o conhecimento de todos os fatos. Deus ele sabe de todas as coisas. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Como que ele não vai saber daquilo que ele mesmo criou? Esse pensamento de que Deus criou o mundo, largou o mundo, foi-se embora, e cada um agora que se vira e faz o que quer sem ele nem saber o que está acontecendo, isso não existe. Ele é um ser que criou todas as coisas, então ele automaticamente tem conhecimento sobre tudo aquilo que ele criou. Então, tanto a sabedoria quanto o conhecimento, eles são imperfeitos no homem. Mas em Deus, eles são perfeitos e infinitos. O teólogo Berkhoff, ele diz o seguinte sobre sabedoria. É aquele atributo de Deus por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Uma outra definição pode ser a seguinte: aquela perfeição de Deus por meio da qual ele aplica seu conhecimento para a obtenção de seus próprios fins, conforme a maneira que mais o glorifique. Então, o conhecimento é o fundamento da sabedoria e ele antecede a própria sabedoria. Não antecede a questão de tempo. Lembrando que o tempo e o espaço foi criado pelo próprio Deus. Não é uma questão de anteceder ao tempo. Mas a sabedoria, o conhecimento, ele é o fundamento da sabedoria. Já para os homens, aí entra o fator tempo. Os homens, esses podem ter conhecimento mesmo sem ter sabedoria. Mas nunca haverá sabedoria sem ter conhecimento. Para você aplicar o conhecimento, você tem que ter conhecimento, correto? Mas muitas vezes você tem conhecimento e às vezes você não sabe aplicar esse conhecimento. Então pode ser que você não tenha sabedoria em alguns pontos, por exemplo, em alguns aspectos. A gente sempre tem alguma questão de sabedoria, mas imagina, existem conhecimentos nossos que nós nunca teremos sabedoria sobre esse conhecimento que a gente tem, porque a gente não sabe aplicar. Você já viu professor que é assim? Na universidade a gente costuma ver um pouco desses professores assim.
Claramente esse professor tem muito conhecimento da matéria. Claramente ele não tem sabedoria para ensinar essa matéria. Ele não faz ideia de como me ajudar. Ele não faz ideia de como explicar. Ele não faz ideia de como passar esse conteúdo. Às vezes o conteúdo ele até tem. Às vezes ele até tem o conhecimento. Mas ele não tem a sabedoria necessária para passar este conhecimento. Então ficou claro por que sabedoria não existe sem um fundamento de conhecimento? De forma mais palpável. Então, tendo aprendido isso, vamos ver algumas características só que da sabedoria divina. Tendo feito esse paralelo, essa diferença entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus, nós vamos ver agora as características da sabedoria divina. A sabedoria é essencial em Deus. Deus não pode ser o que ele é sem ela, sem a sabedoria. Ela não é própria somente de uma das pessoas da divindade, da Trindade. Ela pertence a todas as três pessoas da Trindade. Existem algumas pessoas que lidam como se toda a sabedoria estivesse em Deus Pai, mas que não está toda a sabedoria em si não está em Deus Filho e não está no Deus Espírito Santo como um todo, como ser sábio, como a sabedoria em si, isso pertence apenas a Deus Pai. Não é verdade, não é assim que funciona. Essencialmente, o que pertence a uma pessoa da Trindade também pertence a outra. Então, a sabedoria ela é essencial a Deus e ao Deus Trino. Essencialmente, o que pertence a um pertence ao outro, portanto, o que pode ser dito de Deus Pai com relação à sua sabedoria, também pode ser dito a Deus Filho, também pode ser dito a Deus Espírito Santo. As Escrituras dizem que todos os tesouros do conhecimento e sabedoria estão escondidos em Deus e em Cristo Jesus. Pastor Saulo, pai, abra por favor em Colossenses 2, versículo 1 e 3 e lê para a gente, por favor. Som. Versículo 1 e versículo 3. Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 3. De 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, a Bíblia é muito clara. Todos os conhecimentos da sabedoria e do conhecimento não estão apenas em Deus Pai. Estão em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Segundo ponto, a sabedoria não pode ser separada de Deus. O homem tem sabedoria, mas essa sabedoria humana ela foi colocada no homem. Deus nos deu a sabedoria. Ele a tem porque alguém lhe deu. O homem tem sabedoria porque ele foi dado a sabedoria. Só que a sabedoria não é algo dado a Deus. Os homens possuem a sabedoria, mas Deus ele é a sabedoria. Então, quando a gente fala sobre a questão da sabedoria, a sabedoria de Deus não é algo que ele possui, é algo que ele é. Deus ele é totalmente sábio. E aqui é muito simples, esse ponto é bem simplesinho, porque a gente viu bastante disso quando a gente falou sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é o próprio conhecimento. E com a sabedoria é a mesma coisa. Deus é a sabedoria, ele é a própria sabedoria. Outra característica, a sabedoria, esse negócio aqui tá meio vai e vem. Vamos lá. A sabedoria é propriedade de Deus somente. A verdade em falar que somente Deus é sábio, né?
Ah, mas nós também somos sábios. Sim, mas porque nós ganhamos a sabedoria que Ele quis nos dar. Mas Deus é sábio. Somente Ele é essencialmente, naturalmente sábio. Os homens podem até ser chamados, né, de filósofos, como a gente conhece o termo. Filósofo significa amigo da sabedoria. Mas somente Deus pode ser chamado de sófos. Sófos é Sofia. A gente tem uma Sofia aqui na igreja. O que Sofia significa? Sabedoria. Simplesmente isso. Deus não é amigo da sabedoria. Deus não obtém sabedoria. Deus não possui. Deus é sabedoria. Deus, ele é a própria sabedoria. Deus é sófos, pois ele é o único sábio. Então, neste quesito, é sim verdade dizer que somente Deus é sábio. Ser sábio é uma propriedade peculiar do próprio Deus. Ele sempre foi sábio, sempre será sábio, como a própria eternidade nele. Ele pode conceder lá a quem ele quiser, mas é uma propriedade que apenas lhe pertence. Então, esse fulano de tal é um cara muito sábio. Nossa, esse daí nasceu com o dom mesmo da sabedoria e tudo mais. Nasceu com o dom da sabedoria porque Deus deu. Então, ninguém é naturalmente, essencialmente sábio. As pessoas que são muito sábias, elas são porque Deus quis que elas fossem assim. Deus deu essa sabedoria a essas pessoas. A sabedoria também é originária em Deus. Nada mais natural, né? Se somente Deus é sábio verdadeiramente, só Ele é quem dá a sabedoria, é porque a origem da sabedoria está nele. A sabedoria entre os homens sempre é obtida, e muitas vezes por experiência, demora tempo, demora anos, tem experiências de vida envolvidas, é baseado no acúmulo de informações recebidas. Mas Deus não, Deus ele é assim, e ele é o que é, ele é a própria sabedoria. Como a gente leu, ele é sábio essencialmente, e ele também é necessariamente sábio. Ele não é apenas essencialmente sábio, ele é necessariamente sábio. Deus, ele é sábio. Deus não pode ser o que é sem a sua sabedoria. Por quê? Porque a sua sabedoria é eterna. Então ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Ele não precisa também de conselho de ninguém. Mãe, abre, por favor, Isaías 40, versículo 14. Isaías 40, versículo 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem? Ninguém. Deus não pega conselho com ninguém. Deus, ele é o próprio conselheiro, ele é a própria sabedoria e ele é a fonte original de toda a sabedoria. Tanto anjos como homens, toda a sabedoria que existe, tanto vamos colocar aqui como planos, né? Tanto quanto no plano terreno como no plano espiritual, toda a sabedoria de todos os seres, sejam espirituais ou sejam seres carnais, toda a sabedoria é dada por Deus. Toda a sabedoria é originária em Deus. E a questão de ser necessária é o que a gente vai aprender agora. A sabedoria ela é necessária em Deus. Isso significa que Deus não escolhe nem resolveu ser sábio. Não depende do exercício da sua vontade ser sábio. Ele é sábio e sempre foi sábio. Bom, a senhora está conseguindo ler? Não? Amor, abre, por favor, em Romanos 16, 27. A sabedoria ela é necessária em Deus e ele não pode deixar de ser sábio, senão ele deixa de ser o que é. Nesse sentido, ele é o Deus único e ele é o Deus sábio, como está em Romanos 16, 27. Lê para a gente, por favor. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único e sábio seja dada toda a glória. Por isso que lá no ponto 2 a gente viu que a sabedoria e o conhecimento de Deus é dado. Deus dá a sabedoria e dá ao homem conhecimento
para que ele seja da melhor forma possível glorificado. Então, ao Deus único e sábio deve ser dada toda a glória. A sabedoria é parte vital na ação de Deus. Em todas as suas operações, a sabedoria é necessária e necessariamente a sabedoria está atuando em todas as ações que Deus faz. A sabedoria de Deus também ela é incompreensível. A infinidade de Deus qualifica todos os seus atributos, a gente tem visto isso desde o começo dessas aulas, e as Escrituras são claras quando elas falam da sabedoria infinita de Deus. Salmo 147, 5. Lê, por favor, dona Eleni. Salmo 147, 5. E presbítero Rafael, já abre, por favor, em Colossenses 2, do versículo 1 ao versículo 3. Desculpa, dona Berenice, não te vi. Colossenses 2, do versículo 1 ao versículo 3. 7. Versículo 5. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O conhecimento, a sabedoria, todos esses atributos de Deus, a gente não pode medir, a gente não vai muitas vezes nem compreender como funciona. Como que funciona algo que sempre existiu, por exemplo? Não compreendemos. Então, tanto o entendimento, quanto o poder, quanto o conhecimento, na sabedoria é assim também. A sua sabedoria ela é imensurável, ela não tem tamanho, não dá para medir. E se ela não pode ser medida, ela também não pode ser compreendida. Nós não conseguimos compreender exatamente a sabedoria de Deus. A gente só compreende aquilo que Ele permite com que a gente compreenda. Colossenses 2, versículo 1 e 3. Então, assim como muitos segredos de Deus estão escondidos, a sua sabedoria também está. O tamanho, como ela funciona, pertence a Deus. E mesmo que Deus nos revele, como Ele nos revela algumas coisas, esse, por exemplo, é um atributo que Ele comunica a nós. Nós temos sabedoria. Mas os seres humanos, mesmo os crentes, ainda não vão conseguir compreendê-lo e saber exatamente como funciona, porque excede muito o nosso entendimento, uma vez que é incompreensível como todas as características em volta da própria sabedoria, a sua eternidade, todas essas questões que a gente já falou aqui. E a sabedoria em Deus, ela é eterna, como a gente acabou de falar. Uma vez que a sabedoria é essencial em Deus, e uma vez que esse Deus ele é eterno, logo a sabedoria também ela é eterna. Em Provérbios 8, versículo 22 a 31, hoje a gente leu na abertura da escola dominical, do versículo 22 ao 36, a gente leu o texto que trata exatamente sobre a questão da sabedoria. Vocês viram o título lá, quando a gente estava lendo? Provérbios 8, 22 a 36, a eternidade da sabedoria. Olha o título desse pedaço da Escritura, que a gente leu no começo da escola dominical. Há o registro de uma sabedoria personalizada, que diz estar presente antes de todas as coisas. Por que esse registro ele foi feito dessa forma lá em Provérbios? Para que a gente possa entender que a sabedoria é eterna. Antes das águas, antes dos montes, antes do fundamento. Ela vai falando, vai relacionando todas as questões. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir compreender mais ou menos como que funciona a eternidade da sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria do Senhor Deus, e a sabedoria é inseparável de Deus. Então, se Deus é eterno, ela também é eterna. É bem simples de entender a questão da eternidade. A sabedoria de Deus, por ser eterna, ela também é durável, assim como a essência de Deus. Ela não diminui, ela não aumenta, ela não diminui, ela não muda, ela sempre é a mesma coisa, porque ela sempre existiu, ela sempre vai existir e ela é única em si, assim como Deus é único em si e a sua sabedoria também é. Significa exatamente que ela não muda. É assim como as Escrituras falam de Deus. Deus, o nosso Deus, ele não muda, ele não se cansa, ele não se fadiga. A sabedoria é a mesma coisa. Ela não muda, ela não diminui, ela também não vai aumentar. Ela é o que é, assim como o nosso Deus. E tendo aprendido nessas características, vamos lá.
Imaginem onde a sabedoria divina se revela mais eficazmente. Alguém arrisca dizer? Aonde que a sabedoria de Deus se revelou de forma mais eficaz? Para que o homem pudesse ver. Jesus Cristo. Na Bíblia, a palavra de Deus, mas aonde ela se revelou de forma mais eficaz? Jesus Cristo. Então, a sabedoria divina, como o irmão André falou, é revelada em Cristo, em Jesus Cristo. Irmã Berê, lê para a gente, por favor, Colossenses 2, do versículo 1 ao versículo 3. O coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, a sabedoria é revelada em Cristo, onde todos os tesouros da sabedoria e onde todos os tesouros do conhecimento estão ocultos. Logo, duas verdades podem ser ressaltadas nesse texto. Primeiro, Cristo é um mistério de Deus. Ponto. E segundo, toda a sabedoria e conhecimento estão escondidos em Cristo. Tudo o que Deus deu a conhecer aos homens está encerrado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo a sua natureza divina, conhece todas as coisas. Este conhecimento, sendo divino, ele vai abranger tudo. E ele é direto, ele é simples, ele é imutável, ele é eterno, como a gente já viu na parte das características. Todavia, em Cristo, o conhecimento... Em Cristo, diferente dos homens, é claro, né? O conhecimento nunca vem separado da sabedoria. Lembra que lá no começo a gente falou? Você pode ter até um conhecimento e às vezes não ter sabedoria para poder usar aquele conhecimento. Mas em Cristo isso não acontece. E esse tipo de situação acontece apenas com os homens. Pecadores caídos, né? Que estão corrompidos pelo pecado. Em Cristo... o conhecimento nunca vem separado da sabedoria. A sabedoria escondida em Cristo diz respeito à aplicação do conhecimento da melhor maneira possível. A melhor maneira e a melhor aplicação do conhecimento está em Cristo Jesus. Além disso, não há qualquer tipo de sabedoria verdadeira que não seja de conhecimento do Filho de Deus encarnado. Então, Cristo, ele sabe, ele tem conhecimento sobre todas as coisas. Essa sabedoria escondida em Cristo, ela é original nele, como a gente viu na parte das características, e nenhum outro tipo de sabedoria se iguala a essa. Nele está escondida a sabedoria de Deus que reconcilia aquilo que parece irreconciliável. Em Cristo Jesus e através do conhecimento, da sabedoria de Cristo Jesus, todas as coisas são reconciliáveis. É por obra de Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus que nós, inclusive, somos reconciliados com Deus. Então, nele há a eficácia do conhecimento, que é a aplicação do próprio conhecimento, que é sabedoria. Essa sabedoria está descrita lá em Efésios 1, versículos 7 a 9. Está com quem agora? Rafael, presbítero Rafael, Efésios 1, versículos 7, 8 e 9, por favor. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, o eterno propósito de Deus a respeito de todas as realidades está revelado em Cristo. O propósito de Deus, segundo todas as realidades, este propósito está revelado em Cristo. Essa sabedoria aqui, que como a gente vê a sabedoria Sofia,
né, lá do grego, sabedoria, simples assim, associa-se ao entendimento claro a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, que já havia começado no tempo em que Paulo escreveu essa carta aqui de Efésios. Então, Deus ele tem a sabedoria de tudo, do princípio até o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Todavia, essa sabedoria estava escondida em Deus, mas posteriormente ela foi revelada. E é isso que a gente tem visto agora nesse ponto. Ela foi revelada em Cristo Jesus. Esse mistério oculto, ele precisa ser revelado. E Cristo é, portanto, chamado de sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24 está falando isso. Está onde? Chegou na Helena? 1 Coríntios 1, 24. Diácono André, 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Nayara, versículo 12. 1 Coríntios 2, 6 e 7. André, Nayara, 1 Coríntios 2, versículo 12. Helena, 1 Coríntios 1, 24. Entendeu? 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. E Nayara, 1 Coríntios 2, também, versículo 12. Mas para os que foram chamados... Daí é que, não lembro mais, saiu aqui, eu não estou achando. 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos... Ai, meu Deus, está saindo toda hora. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria pessoal de Deus, porque ele nos revela os segredos de Deus. Cristo é quem nos revela os segredos de Deus. Foi assim que Deus tirou o véu para que a igreja pudesse compreender essa sabedoria. 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E para que nos tornemos proclamadores do próprio Evangelho. Então, a sabedoria, ela nos foi revelada, e nós não temos recebido sabedoria do mundo como cristãos. Nós temos recebido sabedoria que vem do próprio Deus, por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá conhecimento, nos faz conhecer aquilo que Deus quer que seja conhecido. Então, toda a sabedoria de Deus é revelada a nós através de Cristo. E todo o conhecimento e sabedoria que nós temos nos é dado a conhecer por obra do Espírito Santo em nossas vidas, nos fazendo conhecer, entender e saber aquilo que Deus e que Cristo quer que nós saibamos. Ficou claro como é que funciona mais ou menos a questão da sabedoria? A diferença entre ela e o conhecimento? Vamos a algumas aplicações. Vamos lá. Algumas aplicações. A sabedoria divina não é um atributo teórico de Deus, como a gente estudou. Ela causa impacto em nós e ela deve despertar em nós sensações profundas da grandeza e da infinidade de Deus. Portanto, algumas questões práticas para a gente. Reflita sobre a sabedoria divina. É um grande pecado nosso quando não refletimos nos atos de Deus. Temos muitas realidades a observar na criação e na providência divina. Então nós devemos observar todas essas realidades, todas essas questões ao nosso redor, justamente para que a gente possa observar no próprio mundo, a sabedoria de Deus em criar as coisas, como as coisas são feitas. As obras de Deus que expressam a sua sabedoria, elas são maravilhosas e nós devemos sempre meditar
nas obras de Deus. Então, quando nós refletimos nas obras de Deus, nós passamos a admirar Deus ainda mais, nós passamos a adorá-lo ainda mais. Nós fazemos isso de forma muito mais consciente, porque nós estamos realmente refletindo, nós não estamos apenas vivendo cada dia, né? Vai vivendo sem pensar no que está fazendo e tudo mais. Se a gente para refletir sobre aquilo que está em volta da gente, a gente para observar o próprio mundo, a gente consegue de forma muito mais consciente admirar o nosso Deus, né? E adorar o nosso Deus. Então, quando a gente reflete acerca da sabedoria de Deus na criação, a gente também adora ao Criador. As obras de Deus são para que o Criador seja devidamente lembrado por suas criaturas. Portanto, reflita sobre o atributo da sabedoria divina de Deus, né, na criação, na sua obra, em tudo que nós temos, em tudo que nós fazemos. Vamos refletir sobre a sabedoria de Deus. E além de refletir, vamos dar um passo à frente. Não 2 passos, só um. Aqui. Estude sobre a sabedoria divina. Não fique apenas no campo da reflexão, da observação. Não, aprofunde-se. Estude sobre a própria sabedoria. Procure conhecer as obras de Deus até onde nos foi possível, é claro, né? A gente só vai conhecer aquilo que Deus quis fosse conhecido por nós. Mas aquilo que Ele deixou para que a gente possa conhecer, nós devemos nos aprofundar, devemos estudar. Como a minha mãe falou, né? A palavra de Deus é aquilo que Deus quis revelar a nós. Então vamos estudar sobre, né? Deus não nos revelou todas as coisas, mas procure estudar aquilo que Ele revelou a respeito da restauração do pecado. Não somente saiba que Deus remiu você, mas procure saber como foi que Ele fez isso. Procure estudar o processo da redenção, o processo da salvação, todas essas doutrinas. Devemos estudar, devemos procurar conhecer mais sobre a obra revelada de Deus. E quando você começar a estudar, você vai descobrir os arranjos sábios de Deus para a sua redenção e vai admirá-lo e amá-lo ainda mais. E aí a gente dá mais um passo. Peça a Deus sabedoria. Teve um caboclinho na Bíblia lá que podia pedir qualquer coisa para Deus. E o que foi que ele pediu? Sabedoria, o nosso amigo famoso. Ele era rei. E ele, mesmo assim, o que ele fez? Pediu, ele podia pedir qualquer coisa do mundo. Imagina aí, você pode pedir qualquer coisa do mundo, né? Eu quero estar lá nas Olimpíadas agora, para ver de frente. Não. Para mim já é um pedido sábio por si só, né? Vou pedir sabedoria, então. Posso pedir qualquer coisa? Então eu vou pedir sabedoria. A sabedoria que possuímos por natureza não basta para que vivamos uma vida agradável a Deus, porque ela é nascida em nossa própria natureza pecaminosa, que procura unicamente o nosso interesse próprio. Então nós devemos pedir sabedoria a Deus. Essa sabedoria natural é produto daquilo que somos. Se somos pecadores, corrompidos em nosso ser mais íntimo, tudo o que provém de nós sofre também com essa corrupção do pecado. Portanto, essa sabedoria não pode ser suficiente para compreender e aplicar as ocupações santas na vida. Deus deu ao homem um certo entendimento, mas nós precisamos da luz celestial para compreendermos. Nós precisamos da luz celestial para aplicarmos a vida e os princípios que nós temos aprendido na palavra de Deus. Então, o Espírito de Deus é quem nos capacita a ver as coisas do ponto de vista do Redentor. A nossa cosmovisão, a nossa forma de ver o mundo só vai ser cristã se nós tivermos o entendimento e se nós tivermos a vontade de Deus nas nossas vidas, a sabedoria que vem de Deus. Então, peça por essa sabedoria. A sabedoria vem da palavra de Deus, mas essa precisa ser compreendida com a luz da graça de Deus. Então, precisamos pedir a Deus por sabedoria do alto. Nós devemos nos submeter à sabedoria divina, que é o nosso próximo ponto. Submeta-se à sabedoria divina. Oi, presbítero Rafael.
E o próximo ponto está envolvido a questão da submissão, nos submetermos à sabedoria divina, à sabedoria da Trindade. Não questione a sabedoria de Deus. Qualquer coisa que lhe mandar fazer, faça. Todas as suas ordens são produto da sua vontade sábia. É verdade que a verdadeira sabedoria tem algo incompreensível. Isso a gente estudou. Mas você deve estar sobre essa autoridade. Então, não importa quão estranhos possam parecer os caminhos de Deus, eles nos conduzem à vida. Então, nunca serão caminhos de morte as ações que Deus ordena. Elas sempre serão caminhos de vida. E as ações que Deus ordena que você faça, as palavras de Deus, elas são sabedoria e vida. São caminhos de vida. Então, submeta-se à sabedoria de suas revelações. Ele revelou assuntos santos e sábios para o nosso deleite e para a sua própria glória. Então, não tenha temor de estar sobre a autoridade da sabedoria revelada de Deus. Não tenha temor em crer em tudo o que Deus lhe diz, porque Ele é sábio e verdadeiro em todas as coisas. Não tenha temor de obedecer até aquelas coisas que você acha mais estranhas, como palavras torpes. Ah, mas o que é palavras torpes? O que isso vai impactar? Que sentido que faz? Não tem problema nenhum. Um palavrãozinho, outra aqui, outra ali. Não tem problema nenhum. Uma piadinha de duplo sentido aqui, outra ali e tudo mais. Se você não entende o problema por detrás de todos esses problemas, não tem problema. É muito simples. Não quer errar? Obedeça, mesmo você não entendendo. Ah, mas eu não entendo o porquê que um palavrão pode prejudicar tanto a vida de um cristão. Então, continue sem entender. Só obedeça. Faz o que a palavra de Deus está mandando. Não use palavras torpes. E ponto final. Eu não entendo o porquê que a gente precisa viver uma vida de fidelidade, de ter só um casamento. Tá, tudo bem. Não entenda. Quer ficar bem? Obedeça. Eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses. Todas as infinitas ordens que eu dou para ele durante o dia, será que ele entende exatamente o porquê que eu estou dando todas essas ordens? Eu tenho certeza absoluta que não. Mas, só me obedeça. Eu estou te dando uma ordem muito clara. Sai de cima desse sofá. Eu falo para ele, Moisés, não sobe no sofá, porque você vai pular de frente e você vai quebrar o pescoço. Será que ele entende que quer quebrar um pescoço? Eu tenho certeza que não. Ele está ligando isso. Daqui 5, 6 anos ele vai entender que todas as vezes que eu falei isso para ele significa vai virar aqui e vai doer. Mas será que hoje ele entende isso? Não, eu tenho certeza absoluta que ele não entende exatamente o que significa quebrar o pescoço. Mas obedeça. É o que eu falo para ele. Obedeça. Eu estou falando. Não suba no sofá. Não pule daí. Se é assim com os nossos filhos, das ordens que nós damos, e nós somos pecadores, seres humanos, falhos, pecadores corrompidos pelo pecado, e nós exigimos obediência dos nossos filhos, que dirá a exigência que Deus tem em sua palavra, das leis e dos mandamentos que Ele deixa em sua palavra. Eu não entendo o porquê que a gente tem que casar só com uma pessoa. Então, meu filho, continue não entendendo. Só case apenas com uma pessoa e obedeça a palavra de Deus. Eu não entendo o porquê que a gente precisa se preocupar tanto com a pregação do Evangelho. Então, não entenda. Continue sem entender. Apenas obedeça. E isso não estou tirando a responsabilidade, a obrigação de você ir atrás de aprender e entender. Não é isso. Eu só estou dizendo que o primeiro passo que nós temos que ter com relação à sabedoria infinita de Deus é se submeter. Submeta-se à sabedoria de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Submeta-se às Escrituras, às ordens de Deus. Pastor? E esse exemplo de Jó, ele casa com esse trecho aqui da aula. Submeta-se a todos os decretos. Nunca questione os decretos de Deus, nem o modo como Ele os executa. Ele é santamente sábio, você não é. Então, se você não entende, se você está questionando, continua não entendendo os decretos e os desígnios de Deus, apenas fique calado diante da sua majestade e sabedoria, mesmo sem entender muitas coisas dela. Submeta-se ao único Deus, o Deus que é único e sábio.
Essa é a coisa mais sábia que você vai poder fazer. Ao invés de ficar testando a sua sabedoria, questionando por que Deus está fazendo aquilo, como ele está fazendo aquilo, como foi o exemplo de Jó. Jó, acabou, para de questionar, chega. Só fica quietinho. Fica calado. Obedeça. Siga as minhas instruções, porque a minha instrução é santa e sábia. Você não estava na fundação do mundo. Então você não é capaz de entender todas as coisas. E se chegou num momento em que você não está entendendo o porquê, apenas submeta-se aos decretos de Deus. Submeta-se aos decretos dele na sua vida pessoal. Deus, ele não erra nas coisas que ele faz. Você erra. Ele não erra. Tudo tem propósito debaixo do céu. Nada é em vão. E Deus não erra nas coisas que ele faz. Muitas vezes recebemos aflições, né, que nos levam ao desespero, nos levam à sensação de que Deus está longe da gente. Saiba que, de acordo com a sabedoria de Deus, tudo que acontece em nossa vida ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, submeta-se à sua vontade, à vontade sábia de Deus, e tudo irá bem. Presbítero Rafael. Então, se tudo culmina no nosso Senhor e nós devemos nos submeter ao nosso Senhor, por último e não menos importante, uma dica aí para ficar mais fácil você se submeter, para que nós nos submetamos ao nosso Senhor. Jamais confie na sua própria sabedoria. Não seja orgulhoso. Não acho que você é inteligente o suficiente para poder saber o que você quer da tua vida sem se dobrar ao Senhor e entender o que Deus quer de você. Deus nos colocou no mundo como uma espécie de sabedoria que podemos chamar de natural. Paulo chama essa sabedoria natural de loucura. 1 Coríntios 1:20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? E nessa mesma carta, Paulo adverte o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por essa razão, não podemos nos gloriar da sabedoria do mundo, porque ela foi afetada e muito pela queda, né? De forma que a nossa sabedoria, ela sempre está corrompida. Se você confiar na sua própria sabedoria, você vai cair em ruínas espirituais. E é por essa razão que a palavra de Deus, lá em Provérbios 3, versículos 5 a 7, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A sabedoria está sempre em temer ao nosso Deus, nos apartarmos do mal e não confiarmos no nosso coração. Devemos ser inquestionavelmente obedientes a Deus. Não confiar na própria sabedoria já é uma sabedoria divina. Então, vamos pedir a Deus que o Senhor nos livre de confiarmos no nosso coração e na nossa própria sabedoria. E vamos pedir a Deus que Ele nos dê a sua sabedoria, a sabedoria que vem do céu. E se a gente já consegue entender que nós não devemos confiar em nós mesmos, isso por si só já é sabedoria divina. E isto vem do céu. Portanto, peçamos sabedoria ao nosso Deus. Ficou fácil de entender mais ou menos a diferença de sabedoria para conhecimento e como funciona? Alguma questão, alguma pergunta? Vamos colocar de pé, vamos orar e depois vamos cantar. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor e tua graça. Obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos dá e também pela sabedoria. Que possamos, ó Pai, sempre entender que devemos confiar em Ti e não em nós mesmos, que a sabedoria é o próprio Deus e que o Senhor esteja nos abençoando como igreja para sermos sábios na luz da Tua palavra, para tomarmos aqui decisões sábias, ó Pai, e para termos atitudes e ações sábias neste lugar.
Obrigado pela nossa igreja, pelo teu amor e tua graça derramada em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé?